Olá, meu nome é Fernando Bender, eu sou gerente de desenvolvimento da Greenfield e hoje com o nosso software Wild Horses nós vamos fazer análise dos preços da Bitcoin cotada em dólares para o dia de hoje, terça-feira, 18 de dezembro, segundo o benchmark negociado na exchange BitMEX, o contrato de swap perpétuo reverso XBT-USD. Vamos aos gráficos. Nós temos aqui nesse gráfico que os preços da Bitcoin, segundo esse benchmark XBT-USD, romperam, como nós vimos falando no dia de ontem, o canal de baixa em que eles se encontravam. O rompimento teve um ângulo praticamente vertical, isso é um rompimento bastante forte. Foi um rompimento com volume, nós vemos aqui a coloração esverdeada, isso é bastante positivo, isso é bastante indicativo de força, porém é um volume que não é tão grande assim, comparado com o volume que é necessário para uma alta, é apenas um desvio padrão acima da média, porém, o volume que nós víamos tendo anteriormente era um volume mediano, então nós temos aqui um copo meio cheio, copo meio vazio, ao mesmo tempo que é um volume bem maior do que o que vinha tendo, não é um volume suficiente para fazer o movimento que a gente espera, que é uma alta que supere os 4.200. Então, o que a gente pode esperar disso daí? Na continuidade do volume e do aumento gradual desse volume, não a manutenção, mas um aumento gradual, ou seja, uma tonalidade mais alaranjada e tendendo ao vermelho, à medida que os dias passam, pode ser um aumento gradual, não tem problema, mas tem que ser um aumento. A gente pode esperar, sim, uma certa acumulação, né, na região atual, um rompimento dessa região, um aumento do volume continuado e aí sim um teste aos 4.200. Isso a gente pode esperar. Na manutenção desse volume, a gente pode ter aí uma extensão aí da duração do embate atual que está acontecendo. A gente já vai mostrar em detalhes o que é esse embate. E rompendo ele, aí sim a gente retoma a perspectiva de alta, porém, não rompendo, nós vamos ter sim um teste novamente ao fundo aqui em 13.200. Essa é a nossa percepção. Fazendo o teste a 13.200, o volume deve ceder um pouco também, juntamente com os preços, e aí, se em 13.200 nós não conseguirmos segurar o movimento, a gente retoma a tendência que a gente se encontra, que é a tendência de baixa. Acabou então esse momento altista e a gente retoma aí a busca de patamares inferiores, como a gente já comentou aqui, um fundo possível em 2.600. Porém, na definição de uma região horizontal, ou seja, a gente não passa dos 3.550, não passa 3.200, a gente pode esperar ali alguns dias, quem sabe uma semana, duas, de movimentação dentro dessa faixa, 13.200, 13.500. Então, tudo quem vai dizer é o volume. O volume se mantendo ou caindo, a gente pode esperar um mergulho a 13.200 e não aumentando o volume ali, um mergulho maior. O volume segurando em 13.200, a gente mantém os 3.200 e tenta outra vez, mais uma vez. E o volume aumentando, a gente tem boas chances de passar do patamar atual, 3.550. Vamos dar uma olhada no que diz o nosso algoritmo de predição explícita dos preços para o final do dia de hoje. A gente vê aqui um viés de alta, porque o ângulo do último fechamento até o centro do intervalo é um ângulo menor do que o apresentado no último movimento dos preços. Então, a gente está horizontalizando, a gente está perdendo embalo, a gente está com uma força de alta nos preços um pouco menor. Isso pode ser um prenúncio de que a alta está perto do fim. Novamente, precisamos de volume para reverter isso. Isso pode simplesmente estar indicando uma região de embate entre comprados e vendidos, onde a resistência ela se torna mais efetiva e ela retém aí os preços, e nesse caso, com volume crescente, isso forma uma acumulação. É positivo, isso pode dar um arranque até bastante elástico nos preços, que pode ser necessário para chegar nos 4.200. Porém, se o volume não aumentar, isso aqui passa a ser um indicativo de final de alta. E quando a alta termina, só tem uma coisa para esperar, que é um recuo. Então vamos dar uma olhada no mercado atualmente para ter uma ideia do que nós podemos esperar nos preços. Então vamos começar aqui pelo CoinMarketCap. Vamos dar uma olhada aqui nos preços agora da Bitcoin. A gente vê 3.549. A gente vê aqui uma leve alta, porém com alguma dificuldade, alguma oscilação, né, nos preços. Evidentemente, as demais seguindo numa conformação muito parecida, algumas peculiaridades que diferenciam uma moeda da outra em termos de comportamento de preço.
mas mais ou menos o mesmo padrão. A gente teve um arranque e agora esse arranque está encontrando dificuldade aí de definir pela sua continuidade ou pelo seu término e recuo. Vamos dar uma olhada no volume, então. O volume aqui, novamente, um bom indicativo. A gente vê aqui as principais exchanges, BitMEX aqui, interrompendo a alta no volume. Ela mantém o volume elevado, 2,3 bilhões nas últimas 24 horas, para quem está acompanhando a nossa análise. Ali no dia de ontem nós estávamos aí 1,3, 1,4 bilhões. Então nós tivemos praticamente 1 bilhão a mais negociado na BitMEX nas últimas 24 horas, coincidindo com essa alta aí que a gente teve, tá? Então mostra mais uma vez aí a ideia do volume governando. A gente vê a BitHub aí que manteve aí um 1.3, a casa do 1.4, 1.3 bilhões nas últimas 24 horas, agora aí recuando, provavelmente em função de uma coisa de fuso horário. Binance aí surpreendendo aí, mergulhando dentro quase da casa do 1 bilhão, assumindo ali um volume dobro maior do apresentado no dia de ontem. O OKEX fazendo algo muito parecido, saltando dos 400 milhões para os 800. Então, só nas três primeiras corretoras a gente vê aí um aumento aí de quase 2 bilhões nas últimas 24 horas. Então nós temos aí uma força bastante grande no mercado e essa força aí foi responsável pela essa movimentação toda que a gente viu nos preços. Porém, aparentemente, olhando aqui essa figura de volume, isso sugere que esse movimento está no fim. Quando a gente vê aí os preços, os volumes, a curva de volume aí declinando, isso dá a entender de que aqueles players que entraram no mercado, eles já fizeram suas transações, agora estão recuando, e isso não é positivo para os preços, que precisariam mais movimentação dentro da nossa ideia para continuar sua trajetória altista. Isso pode retornar com uma mudança? Pode, nós podemos ter um súbito ingresso aqui de compradores, mas de novo nós temos que acompanhar essa curva aqui no volume para ter uma ideia do que pode estar acontecendo nos preços. Vamos dar uma olhada então dentro da BitMEX aqui para ter uma ideia do que está acontecendo agora. A gente vê aqui um embate bastante grande na região dos 3.450, 3.550 desse benchmark aqui, XBT-USDT. Então, o que acontece? Nós estamos aí, comparativamente com a benchmark na CoinMarketCap, nós estamos aí 48, quase 50 dólares abaixo. Então, a gente pode projetar esse embate na casa dos 3.550 no CoinMarketCap. Então, aqui nós temos um embate entre comprados e vendidos, porém é um embate que está acontecendo com pouco volume. Nós tivemos aqui sim 2 candles aí de alta com maior volume, mas o volume médio aqui das últimas horas tem sido menor do que o volume médio que nos trouxe do patamar de 3.200, 3.250 até o patamar de 3.550. Então, é um volume menor sim, e a manutenção desse padrão aqui, vocês vão ver que o volume das últimas 24 horas ali das principais exchanges vai começar a recuar, e aí provavelmente os preços também. Então, pessoal, nós estamos aí exatamente a um divisor de águas, e quem está determinando isso é o volume. O viés que a gente identifica para o volume é de baixa, e isso deve trazer os preços de volta um pouco, mas talvez um recuo lento, um recuo não tão súbito quanto foi a alta que nos trouxe até ali. Pessoal, essa foi a nossa análise. Para encerrar, eu gostaria de comentar mais uma vez do livro que nós escrevemos aí em abril desse ano. Está disponível ali para venda no site da Amazon, preço atual R$20,21. Você pode comprar, é um livro O Preciso Perder Sempre que Tem uma Crise, que é o que acontece com a maioria das pessoas na maioria das vezes, como se preparar para lucrar com uma crise. E o que ele mostra? Ele mostra uma ideia de preparação psicológica, organização pessoal e a ferramenta de análise de oportunidades para ajudar ele a decidir. Ele não sugere nenhum caminho, mas ele abre as possibilidades, tá? Qual é o problema? É quando a gente perde um emprego subitamente e ninguém nos diz o que fazer. Em geral, tomamos decisões erradas porque nós estamos despreparados, desprevenidos e não temos uma orientação. Então, esse livro aqui, ele tenta dar essa orientação, e de preferência para quem ainda tem o seu emprego, e se ele já perdeu, se ele já está buscando alguma oportunidade, não sabe o que fazer, então ele precisaria de uma orientação. A gente acredita que com R$20,21 a gente consegue resolver esse problema, dando uma orientação clara e didática para a pessoa que está ali
procurando o que fazer e não sabe. É uma ansiedade bastante grande que a gente não gosta que ninguém sinta. Pessoal, essa foi então a nossa análise para o dia de hoje. Muito obrigado aí pela atenção de vocês, pela participação, pela audiência. Não se esqueçam de assinar o nosso canal e ativar as notificações para ser avisados de vídeo como esse. Qualquer coisa que nós falamos que não ficou claro, por favor, coloque as perguntas no comentário. Nós vamos responder tão logo quanto possível. Se alguma coisa que a gente falou aqui foi interessante, por favor, compartilhem com seus colegas e amigos. Nós agradecemos. Pessoal, até o próximo vídeo. Tchau.